Estamos ao vivo, tudo bem, Ashley? Tudo certo. Bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos, hoje é um bate-papo muito legal, hoje é um dia muito importante pra gente aqui, do Ideal, tá te recebendo, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui bater um papo com a gente, contar um pouco da sua trajetória de estudos, até conseguir chegar a ser a 02 da ESA Saúde, que não é para qualquer um não, hein? 02 da ESA Saúde. Isso, né? Essa plaquinha aqui, ela vai levar para casa, tá? Ela vai levar para casa. É sua. Bota no quadro, onde você quiser. Com certeza, colocar logo na parede do quarto. Coloca na parede do quarto, porque é um motivo de orgulho, isso é verdade. Porque só você sabe o quanto custou, em quanto tempo você levou, quantas noites você abriu mão para conseguir isso. Essa é a verdade. E muita gente não entende, né? Esse processo da vida de quem decide estudar para concurso e até conseguir a aprovação. Alguns passam mais rápido, outros demoram, mas quem insiste e estuda de verdade, passa. Sim. Fala para quantos anos você tem? 21 anos. 21 anos. Do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Alô, galera de Caxias. Duque de Caxias na área aqui, ó. E aí o que acontece? Você tem 21 anos, passou num concurso super disputado a nível Brasil. E para quem não sabe, o concurso de sargento do Exército, ele paga uma remuneração maior que R$5.000, já de cara. E se você analisar a nível Brasil, é um ótimo salário. E aí você conseguiu isso com 21 anos. Tem gente que sustenta hoje a família com menos. Porque não conseguiu. Você já conseguiu duas coisas importantes. Primeiro, o teu salário. Segundo, a tua estabilidade. Que isso é algo que é inegociável. Saber que todo dia primeiro você vai acordar é só passar o cartão que está na conta. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, pelo contrário. Pelo que a gente já conversou antes aqui, você vai querer trabalhar muito, né? Muito. A frase, uma das frases que ela falou foi: vibra Que não dói. Vibra que não dói. Então já sabe, a gente vai ver ela aí fazendo um PQD, um Guerra na Selva, alguns cursos parecidos assim. Amém. E vai dar tudo certo. Conta um pouquinho pra mim. Você começou a estudar online com a gente quando? E no final de março desse ano. Final de março desse ano. Então assim, E foi a sua vida assim no mundo de concursos, ela não foi um mar de rosas, foi? Não. Foi o que a gente fala assim, a vida não é morango não. Porque o galáctico, a vida é um morango. Não, só lapada. Só lapada. Só lapada. Você teve algumas reprovações, algumas provas que você passou e ficou próximo, mas não entrou? Já. Até conseguir. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero, Então, meu primeiro ano de estudo eu não fiz para de saúde, fiz 3 vezes, fiz EA, fiz EPICAR, na época eu era novinha, fiz ESA geral 3 vezes. Tá anotando, ó. EPICAR, EA, ESA geral 3 vezes. E na segunda vez que eu fiz ESA, a primeira vez que eu fiz ESA eu acertei 19. E Olha, então, se você acertou 20, ainda tem chance. E eu fiquei feliz na época, porque eu faltava um para acertar a metade da prova. Fiquei feliz, falei, tô quase. Falta pouco. Aí o segundo ano foi a época de pandemia, mas eu fiquei por 2 décimos, fiquei em português, minha pedra de sapato. E no meu terceiro ano de ESA geral, eu fiquei na reserva, eu fiquei 92 cota. E na época eu fiquei muito triste, porque eu tava com a expectativa tão grande que eu cheguei a comprar um enxoval, fiz exames, eu dormia com a mala do enxoval na minha cama. Sério? Olha aí, então assim, o enxoval tá pronto. O enxoval tá pronto. Esse enxoval tá pronto. Tá pronto já. Como é que foi pra você assim? É um soco no estômago, na verdade, né? Você preparei o enxoval, fiz tudo, tava treinando, né? Você falou pra mim. 3 vezes. Porque na época eu fiz bombeiro. Eu Tem passei bombeiro no bombeiro soldado, só que eu fiquei por segundos em natação. Caramba. E como é que você lidou com tantas porradas na vida? Tantas assim, quase lá. Porque geralmente a pessoa desiste quando não é pra mim. Sim. Então no primeiro ano eu sabia que eu não ia passar, então eu tinha na minha mentalidade para fazer o melhor lá, na prova. Meu segundo ano eu fiquei frustrada, porque eu fiquei por 2 décimos. Aí a partir dali eu fiquei doida, porque eu cheguei a estudar muito mesmo. Foi o ano que eu mais estudei e eu fazia questão toda hora. Eu sempre estudei dentro do ônibus, em todo lugar eu estava estudando, dentro do ônibus, no descanso da academia, 2 minutos eu estava lendo o PDF. Ah, vai ali no médico. Eu levava a minha apostila e eu chegava a fazer muitas questões. Tinha às vezes que eu chegava a 300 questões por dia e eu estava na metade do dia, não era nem chegando à noite. E eu estava estudando muito, eu estava desesperada. Porque eu falei, não, esse ano eu vou passar e tal, só que eu não tinha um descanso.
eu falei pra vocês que eu dormia 2, 3 horas por noite e às vezes eu virava, porque eu tinha que passar e não tinha um descanso. Fora o cansaço, Se quiser mais café, a gente pega. Não, tá tranquilo. Se quiser mais café, a gente pega. E ali eu estudava muito, falei da minha dificuldade em redação, então naquele ano eu cheguei a fazer 6 redações por semana. E aí você olhou e falou assim, eu tenho essa dificuldade, você encarou a dificuldade. Geralmente, o que a maioria das pessoas fazem? Ah, eu não gosto de português, ou não gosto de redação, eu tenho dificuldade, não vou fazer redação, não deixo para fazer perto da prova. Você fez o contrário, fez o certo. Que é, se essa é a minha dificuldade, eu vou dar mais atenção porque eu tenho dificuldade. 6 redações numa semana, não é fácil. Não, muito cansativo. Mas você aprendeu. Muito. Valeu a pena? Valeu bastante. E assim, nesse processo, você, pelo que você estava me contando, eu acho que você foi fazendo ajustes. Foi. Você foi, ó, essa prova aqui eu não fui bem por isso, isso, isso. Vou me dedicar mais nessa parte. Ó, nessa outra agora eu não fui bem. E você foi ajustando. Até que chegou uma hora que o inevitável aconteceu. Tu passou. E passou em segundo colocado. E aí, quando você começou com 17, foi 17 ou 18? 16. 17. 17, né? 17 anos. 17 anos. E aí nessa batida assim, muita gente de 17 anos falava que você era louca. Isso. Pô, 17 anos tá querendo ser militar, mulher. Militar é uma coisa assim que a galera estranha. Mas que... E o sonho nasceu muito rápido. E você falou assim, é isso que eu quero pra minha vida. Isso. E você não abriu mão, você não negociou com a preguiça, você não negociou, você não ficou na zona de conforto. Pelo que você me contou agora, que tá contando pra gente, que contou antes, você não deu mole para isso. Você entendeu qual era o objetivo de vida, chegou até a pensar na medicina, vamos falar sobre isso ainda. Então, mas você conseguiu chegar no teu sonho. Até nessa caminhada dos 17 anos até os 21, como é que foi a relação dos familiares em geral? Primo, pai, avó, tio, os vizinhos ali, como é que foi isso aí? Você teve apoio, namorado? Como é que foi? Me conta. Então, eu tive bastante apoio, principalmente do meu pai. O meu pai sempre me motivou, me puxava para correr. Só que teve algumas pessoas, como algumas conhecidos, amigos, até mesmo no colégio, no curso mesmo, tem muita gente que vai te desmotivar. Eu estudava de domingo a domingo, quando eu comecei até no primeiro ano, eu estudava de domingo a domingo. Dormia estudando e falava, você é maluca, vai fazer faculdade, porque mulher no militarismo, até um médico que eu fui, falei, um ortopedista, ele falou, ué, aceita mulher, ainda mais você baixinha? O pessoal não sabe que assim, ela tá bem alta aqui, mas na verdade é 1,55 de muita altura. 1,55 de muita altura. E foi no limite, né? Porque é 1,55. Isso. Aí dá o tamanho. Isso é sensacional. Assim. Você falou assim, eu só tenho isso, mas eu não preciso ter mais. Verdade. Mas tem gente que de repente você está vendo aí, tem 1,53, 1,54, existem tratamentos que você pode fazer para alongar, que de repente você no dia consegue dar uma alongada e crescer 1 centímetro. Existe isso ainda? Existe. Existe. Aí muita gente, você é maluca, você não vai conseguir, porque você não desiste. Você já tão inteligente, falava assim, tão inteligente, vai fazer uma prova dessa, pessoal. O nível de loucura. Fazer uma prova dessa, para ter uma remuneração inicial de R$5.000 para trabalhar no nível do Brasil inteiro e no exterior com estabilidade. Até mesmo dentro dos cursos que eu fiz, assim, presencial, eu acabei de falar, né, que eu cheguei, meu primeiro dia de aula, eu vim da escola pública, eu fiz ensino médio, peguei aquela greve, então não tive aula. Aí eu cheguei e falei, professor, o que é isso? Não tô entendendo, o pessoal começou a rir e tal de mim. Eu fiquei muito triste, mas a partir dali eu comecei a comer livro. Fiquei na monitoria de 1 às 5, estudando, comendo livro, e também é muito importante colar coisas na parede. Então meu pai... O que você colava? Me conta. Tudo. Você colava coisas de motivação ou coisas de conteúdo, de estudo? Não, estudo. Eu tinha um edital de inglês na minha parede, material assim, até mesmo no lado da minha cama. Colocava no lado da minha cama matemática, na minha porta paródia, imagem, mapa do Brasil, tudo. Então você já estava no teu quarto, imagina só que é o teu quarto, você já acordava olhando para a prova da ESA o tempo inteiro, ficava olhando a prova da ESA. Isso aí. Até no armário também, literatura, tudo. Questão também, tudo que eu errava, tudo. Já coloquei na cozinha maneiro. Também. Que eu gostava muito de estudar na cozinha, né? Então eu colocava assim inglês. Para tomar café?
tomar café assistindo assim. Tudo era relacionado ao concurso. Até filme, assim, vou assistir um filme. Documentário. Um documentário que podia me ajudar na redação. Eu gostava muito de... Cheguei a estudar filosofia e sociologia para fazer redação. Caraca, que De legal. verdade, hoje eu vou estudar Maquiavel. Estudar Maquiavel e tal, anotado. Para estar preparada para qualquer coisa que pudesse vir. Isso. Para você saber, ó, esse ano tem que ser. Sim. Eu não vou abrir mão do meu direito, que é um direito seu ser aprovado, do meu direito de conseguir ser aprovada nesse concurso. E assim, mesmo eu já tendo estudado 2, 3 anos esse ano, eu vou dar o meu melhor. Esse ano principalmente, que foi meu primeiro ano com o ESA Saúde. Então eu falei, gente, eu tô 3 anos na ESA Geral. Então, o diferencial meu pro pessoal que está muito tempo estudando para a saúde é porque eu sabe mais enfermagem. Então eu vou ter que pegar muito enfermagem. Pelo que você está contando aqui, você tem uma trajetória de quem entendeu as suas limitações, suas dificuldades. Por exemplo, eu vim de colégio público, assim como você. E eu sempre tive noção na minha cabeça de que tanto que eu falo assim com o pessoal, eu falo assim, você teve aula de química, não? Teve aula de física, não? Eu nunca tive. Assim mesmo. E a história de geografia, eu detestava, aprendi depois. Aprendi porque eu fui obrigado a aprender. E tive professores bons fora, porque na escola eu não tive os professores que me fizessem gostar da matéria. Não é que eles eram ruins, mas eles não faziam que eu tivesse um tesão por aquela matéria. Eu falei assim, caraca, isso é legal de aprender. Isso aconteceu fora. Então, assim, quando a gente entende que a gente, o ensino foi fraco, a minha base não é boa, porque muita gente não tem a base boa, acho que não dá para passar. Tá. Só que é aquilo, você tem que ter consciência. Se a tua base não é boa, você vai ter que se esforçar mais que os outros, que tem a base boa. Mas vão rir de mim. Não tem problema. E eu vou rir deles quando eu passar. Porque a minha hora vai chegar. Foi o que você fez. Você conseguiu construir essa trajetória até lá. E isso é que é bacana. Porque tem muita gente que vive reclamando, eu não passo porque minha base não é boa. Eu não passo porque o professor não é legal. Você não se preocupou com nada disso. Você não olhava para o problema. Olhava para a solução para o problema. E você ia dar para o problema. Para a limitação que você tinha. Ela contou aqui antes que, em relação à corrida, você não corria bem. E aí seu pai falou pra você o quê? Agora eu corria... Militar não corre bem? Como assim? Mas ser militar tem que correr bem. Tem que correr. E aí o que você fez? Comecei a correr. Hoje eu gosto muito de correr. Até mesmo durante a minha preparação, às vezes eu tava cansada, eu vou correr, vou sair pra correr. Corria. Assim, sem limite, nada. E hoje eu Só amo correr por correr. E hoje eu amo treinar. Eu vivo sem treinar hoje. Hoje você treina todo dia? Todo dia. Tá sentindo falta de estudar? Sinto. Calma que eu já te falei que na formação você vai estudar muito. Vai ter que estudar muito e vai treinar bastante. Isso ainda mais enfermagem. O senhor falou sobre os professores, tem alguns professores que eles não quer dizer que eles eram ruins, Sim. mas que não te deu a motivação. Tipo enfermagem. Falei aqui que enfermagem, meu primeiro dia de estágio, um dia antes eu chorei muito, porque eu não gostava muito de enfermagem. Isso eu fiz enfermagem, gente, eu fiz não pensando na prova da ESA. Aí eu chorei muito. Quando eu comecei a fazer o estágio, comecei a gostar. Mas eu comecei a gostar realmente de enfermagem assim, vendo as aulas. Sinceramente Fernanda, né, que você falou. O Márcio, Silva, a Amanda. Eu comecei a gostar. Daí eu comecei a estudar, a escrever. E hoje eu não... Detalhe, você nunca viu eles pessoalmente, né? Não. Isso vai, a gente vai marcar esse encontro, calma. A gente vai resolver, Fernanda, Silva, Márcia, Amanda, venham ao encontro, vamos só conhecer ela. Vocês não conhecem ela ainda. E assim, é legal porque eles conseguiram te fazer gostar através do online. Sem nunca ter visto você teve a oportunidade de estudar com professores presencialmente que não conseguiram fazer com que você gostasse da mesma forma que eles. Eu falo assim, que o Márcio tem uma capacidade de falar sobre eles absurda, a didática dele é muito boa, ele vai te explicar muito bem, então assim, você olha e fala assim, entendi. É muito simples, né, quando ele fala. A gente é um prazer de estudar. E no online, o que geralmente a galera fala assim, online é chato, online não dá para estudar, online é cansativo, o que não é. Não, dá para voltar, dá para... Você pausa o vídeo, você pode acelerar, você pode diminuir a velocidade. Entre outras coisas você consegue fazer. E assim, eu não entendi, volta quantas vezes você quiser. E você pode estudar em qualquer lugar, você não aprende no ritmo da turma, tu aprende no teu ritmo. Isso aí. Eu falo para todo mundo isso. Eu, como aluno de online, eu aprendo no meu ritmo, porque na turma, presencial. E aí você tem a mesma vivência que eu. O aluno que,
Professor, não entendi, mas às vezes você já entendeu. Você queria que o professor passasse daquele assunto, ele volta assim. Ah, é assim mesmo. Não é? Eu já até surtei assim na sala de aula por conta disso. E aí você vê que a matéria não avança, não avança, não avança. Aí você fala, cara, por que eu vim hoje? Estou perdendo meu tempo. Sério? No online não, no online você só ganha o seu tempo. O conteúdo já está todo lá. Você pode estudar aquele conteúdo todo na velocidade que você conseguir. Isso Ver aí. os vídeos quantas vezes você quiser, isso é um Onde diferencial. Eu falo que o nosso online é o mais presencial do Brasil. Porque a gente consegue fazer com que parece que está na sua casa, conversando contigo. Os professores têm essa capacidade, isso é legal demais. Me fala um pouquinho de alguma técnica de estudo que você fez. O que você estudava? Você fazia resumo, flashcard, técnica Pomodoro? O que era? Fala pra mim. Então, eu fazia o Pomodoro algumas vezes e outras revisões, lia também, lia muito. Como é que era o Pomodoro? Pra galera que não sabe, técnica Pomodoro, fala aí como é que é. 25 minutos estudando uma matéria, 5 minutos descansando. Aí, em vez de voltar para a mesma matéria, o que eu fazia? Eu pegava outra matéria. Fazia entre 2 ou 3 e ficava porque aí vai inovando. Aí depois eu vi as minhas dificuldades e me aprofundava mais. Entendeu? Tipo assim, eu terminei de estudar. Senti dificuldade? Não, agora eu vou estudar essa matéria que eu sinto mais dificuldade. Você fazia muito exercício? Muito. O bizu é questão. Eu acho que o bizu é questão. Se um aluno não tiver feito questão, você não aprendeu nada. Sinceramente. Como é que você sabe que você aprendeu se você não fez questão nenhuma? Isso era questão o tempo todo. Quantas questões você fazia por dia? E tinha às vezes que era 200, 300 questões. Aí, ó, anota aí, ó. Anota aí, ó. É uma máquina. É uma máquina, anota aí. Aí o que eu falava, às vezes, necessariamente, depende muito do nível da questão. Tinha às vezes assim, que eu, por exemplo, geografia. Posso fazer de 100 questões ou 20 questões, mas depende do nível. Tinha às vezes que eu pegava 20 questões, mas era da USP. Esses vestibulares grandes. Pegava, eu só não fazia. Eu fazia essa enfermagem também. Fazia, anotava os meus erros e os acertos também, porque eu queria gravar. Então eu tinha um caderninho de questão. Eu comprava aquele papel de ofício. Sim. E encadernava. Então era a questão o tempo todo, anotava a geografia e tal. Dificuldade em quê? Hoje, mais tarde eu vou estudar isso, mas a matéria de hoje. E assim, estudando em qualquer lugar. Qualquer hora é hora. Academia, banheiro, trajeto, deslocamento, tudo. Isso, porque eu moro em Duque de Caxias e eu estudava em Nova Sul. Então era 1h30, quase 2 horas. Ó, pra você que de repente está vendo não é do Rio, existe uma distância boa. Ela levava entre 1h30. O pessoal que não é do Rio, entendeu? Que não conhece, Nova Iguaçu e Caxias, levava 1h30, né? Por aí, quando não tinha trânsito. Então eu estudava de ônibus, tinha programação. Então era 1h30 de estudo, não era 1h30 perdida. Era muita questão e eu tinha um caderninho de programação, de organização. Eu pegava a minha agenda, falava, hoje eu vou estudar o quê? 30 questões de geografia, 50 de português, por exemplo, complemento nominal, 50 questões de nominal, 4 vídeos de enfermagem, mais exercícios de enfermagem, mais uma redação. Anotou? Aí, Anotou? O caminhão passou aqui, ó. Atropelou, filho. aí tinha um bônus. Aí quando... Daí tinha um bônus. Isso, aí quando terminava tudo, se tivesse tempo, teria um bônus. Aí o bônus eu fazia uma questão que eu gostava. Por exemplo, mais um vídeo de enfermagem, ou mais 50 questões e tal. O bônus era estudar. O bônus era estudar. Você entendeu? O bônus não era o chocolate, não, o moranguinho, não. O bônus era estudar. A matéria que eu gostava. Sim. E o simulado, você fazia? Sim, toda semana. Às vezes eu fazia 2 simulados por semana, 3. Final de semana também, redação. Então assim, tinha vezes que eu separava a tarde, cheguei no curso, eu vou fazer simulado. Fiz o simulado, vi o que eu errei, vi o que eu preciso estudar, depois eu pegava as matérias do dia. E ficava me organizando durante a semana para encaixar as matérias. Por exemplo, eu cheguei a pegar os simulados, as antigas provas da ESA, de enfermagem, mas a prova não é só enfermagem. Então eu pegava as antigas provas de enfermagem e algumas provas da SpaceX, por exemplo. Porque aí você pensou, a SpaceX tem um nível um pouco mais alto que a ESA. Isso. Se eu conseguir estar preparado para a SpaceX, eu estou preparado para a ESA, independente da loucura que é banco que vende. Isso aí. Que às vezes acontece. Aí eu pegava, hoje eu vou fazer uma questão de 2005 da SpaceX de matemática e vou pegar 20 questões da ESA Saúde, aí fazia. Aí tá, o que eu errei, vou estudar mais.
E estudar uma matéria do dia também. Aí sim. Prestar atenção? Ó, prestar atenção aí. Prestar atenção. Então, assim, primeiro, tem que fazer questão. Se quiser ser aprovado. Muitas. Aprovado sem questão não vai acontecer. Tem que saber fazer prova. E existe uma diferença grande entre você fazer questão e fazer simulado. Aí o cara fala assim, é a mesma coisa. Eu falo, não. O simulado você já pensa, olha, eu vou ficar sem mexer no celular, sem mexer nisso, sem mexer naquilo, e eu tenho que terminar esse simulado. Simulado com, quantas questões você na prova? 40, vão ser 40. São 50, vão ser 50. Vou mesclar, preparou e vai fazendo. E aí você acostuma o seu corpo a ficar sentado fazendo aquela prova. É diferente, pô, agora é a hora da prova. A hora da questão. Na hora da questão, se alguém te chama, você até para. Oi, fala mãe. Não, tá bom. Fala pai. Mas no simulado você fala assim. Fala com ninguém. Que é igual prova, não é? Existe a diferença do simulado para a prova. E tem que aprender a fazer simulado, porque o simulado te ensina a fazer prova. Senão chegando no dia da prova, você não está preparado para isso. Até durante o estudo tem, no meu celular no caso, tem como bloquear o WhatsApp. Então eu bloqueava para não receber. Se fosse muito gente, a pessoa me ligava, né? Então às vezes eu recebia a mensagem e deixava. Prioridade é o estudo, com certeza. Quando eu preciso fazer alguma coisa que eu acho que é muito importante para mim, eu pego e faço assim com o celular. Porque a notificação aparecendo aqui me incomoda. Uhum. Então eu já viro a tela, deixo a tela de cabeça para baixo, que isso não tem problema. Pode ligar, o meu não tem som, nunca toca. O celular toca? Não toca. E o pessoal dos bastidores está vendo que o celular ele não toca. Então assim, fica assim e quem está aqui sabe que é verdade. Eu viro para isso não me incomodar. E é basicamente o que você fazia. Uhum. Por quê? Não ser interrompido quando você está fazendo algo importante. Pô, alguém bateu no portão e fala que eu não tô. Fala que eu não tô. Ó, não tô, não quero... E festa? Você já estudou para alguma festa? Porque estava estudando? Pouquíssimas. Até de parente, assim, meu. E às vezes ficavam com raiva, né? Porque eu não viajava. Eu não ia pras festas, só se fosse pra minha avó, pro meu pai e tal, mas quase eu não saía. Viagem, deixei de viajar 2 vezes pro Nordeste, onde minha avó mora, pra estudar. Então eu fiquei sozinha em casa. Minha família foi, eu fiquei. Aí você falou assim, a oportunidade que eu pedi a Deus, vão. E assim, estudava, deixava tudo. Eu quase não saí. Eu ia pros lugares, ó, tem que estudar e tal, eu voltava, estudava. Agora vamos falar de namoro. Relacionamento. Filma aí, vamos falar de relacionamento. Vamos falar de relacionamento. Você acha que quem está estudando para uma prova de um concurso como você passou, da ESA, né, ESA Saúde, essa pessoa, ela pode namorar ou o namoro é totalmente descartado, não faz sentido? Pode namorar sim, só que você tem que... É aquilo, né? Você tem que andar com águia ou leão. Porque a pessoa tem que te motivar e ainda buscar algo maior junto com você. Porque não adianta você andar com uma pessoa que não tem o mesmo propósito. Aí atrapalha muito. Então, se você acha que o namoro vale a pena, desde que a pessoa esteja ali com a mesma ideia que você. Ela pode nem estar estudando para o mesmo concurso, mas ela está estudando para alguma coisa, ela quer melhorar a vida assim como você. Até descansa, né? Na hora de se encontrar, né? Você não, beleza. Não dá até para estudar junto. Isso é. Marcar para estudar junto. Vou na casa do meu namorado para quê? Para estudar. E literalmente estudar. E acontece muito de os dois passarem, é o que eu falo. Tem gente que diz assim, não, porque se você está namorando, você não quer passar em concurso. E é uma besteira. Depende se a pessoa está no mesmo nível que você, na mesma vibe. Se ela quer melhorar de vida como você. Se ela soma, ela fica. Se ela não soma, ela some. É basicamente isso. Isso aí. Às vezes passa junto, curte junto, às vezes até casa e tal. Vai pra escola junto, se forma junto, casa. É porque senão se normal alguém vai namorar quando, gente? Porque eu acho que assim, eu acho que sempre você tem que crescer. Eu passei na área de saúde, depois que me formar eu posso fazer uma faculdade. Depois da faculdade eu posso fazer uma pós, um doutorado. E assim, você nunca vai parar de estudar. Então você vai namorar quando? Se você não namorar enquanto estuda, você não namora nunca, porque assim... professor, daqui a pouco você fala assim, Flávio, eu quero dar aula. Beleza, vamos dar aula. Pode dar aula de aula, cara. O convite já está até feito. Vou aceitar. E aí você pensa assim, vai estudar a vida inteira. Isso aí. Porque o professor ele não para de estudar. Qualquer área, até a área de saúde, porque cada detalhe que vai mudando. Ainda mais na hora que vocês mudam muito. Você já pensou como é que você vai estar no curso de formação? O que você espera do curso de formação? Eu espero que seja muito difícil, muito treinamento, muito estudo. Já sei que eu não vou dormir, porque até durante o preparo de concurso eu não dormia, virava à noite, cheguei a fazer uns viratões também, assim, com os amigos. Você tem que...
uma coisa importante, ter amigo que gosta de estudar, gente. E... Aí lá você vai ter o teu canga, que vai ser um amigo que gosta de estudar. Ó, esse aqui fecha comigo. Andar com aquela lanterna assim na cabeça já, ó. Já até comprei, já. Porque assim, vai estudando. apagar a luz 10 horas e tu tem que estudar. E treinar muito, porque o importante é... Eu acho que a preparação lá dentro tem que ser intensa, eu acho que você tem que se doar. Porque a partir do momento que você vai fazer um concurso, ainda mais pro exército, você sabe que você não vai ter... A sua vida vai ser servir o país. Então não é besteira, vou servir o país e tal. Gente, você vai ajudar as pessoas, ainda mais o exército. Não vou puxar o saco do exército, mas o exército faz muita Eu coisa. também não posso falar que é bom pra cara, é bom pra abraço forte, mão amiga. Você Ajuda. pode não ver, mas estamos sempre presentes. Onde você é nós? Tá escrito, pô. Ajuda muito, é tipo assim, lá no meio da Amazônia, cara, lá no meio da Amazônia não tem nenhum acesso e as Forças Armadas que vão, então tudo que você vai estudar aqui é o que você vai fazer lá. Eu pensei muito na minha preparação. Todas as vezes que eu pensei em desistir, até hoje, pensei em desistir ou até mesmo tô treinando, eu falo, caramba, eu comigo mesmo, eu tô correndo, é doida, 22, aí eu falo assim, caramba, Ashley, você tá correndo desse jeito, você quer ir lá no meio da Amazônia ajudar as pessoas? Tu não sabe fazer, tá fazendo pouca barra, você quer mesmo isso ou tu tá estudando? Você acha mesmo que tu vai passar estudando assim? Você vai estar lá ajudando as pessoas vão, a pessoa vai precisar de ajuda. Aí tá, eu vou correr pouco, aí às vezes você precisa correr muito, tudo tem um propósito, eu acho, ainda mais da área da saúde. Você tem que estudar muito detalhadamente, porque vai chegar uma hora lá que vai precisar. Até mesmo física, a gente fala, saúde, vou ficar só no hospital. Não, cara, Não. Você vai estar lá na emergência, você Até vai ter que então vai correr. precisar de força física intensa ali o tempo inteiro. Corre pra cá, tem um paciente ali, corre o tempo inteiro. Não Aí tem você jeito. vai ficar correndo devagarzinho, fazendo só o limite do TAP pra chegar lá, vai ajudar a pessoa Não. como? E você pensa em fazer algum curso, pensou assim, eu queria fazer esse curso aqui se eu entrasse. Penso fazer selfie. Nossa, Quer fazer serve pra Amazônia. eu penso em fazer muito missão. Missão, por isso que eu sempre estudei muito, sempre treinei muito, porque o meu Pra tá objetivo é preparada. fazer missão, pra estar preparada. Porque é um detalhe assim que você vai ajudar as outras pessoas, não só do seu batalhão, mas das pessoas de fora. E o quanto mudou a tua vida já essa aprovação em segundo lugar? Bastante. O que aconteceu na tua vida? Quem era a Ashley antes da aprovação e a Ashley depois da aprovação? Eu acho que minha autoestima elevou bastante e acreditar mais em mim. Porque eu chegava assim nos aulões, não só para saúde, focada na saúde, desde muito tempo, desde quando eu comecei. Às vezes eu era a última do simulado, de nota, e eu chegava assim nos aulões, eu falava, caraca, cara, todo mundo, ainda mais esse ano, o primeiro ano, como é da saúde. Eu falei, caramba, cara, todo mundo sabe de saúde, menos eu. Eu entrava assim na sala, gente, será que esse povo sabe? Eu não sei. Eu entrava assim, gente, eu acho que eu não sei nada. E estudando, chegava assim, eu falava, caramba, cara, eu tenho que estudar mais. E às vezes me dava tristeza, mas eu sempre... Mas quando eu ia chorar, estudando, né, gente? Eu chorava estudando, eu falava, não vai dar tempo, mas eu vou estudar até o final. A questão da autoestima, ela acontece mesmo quando a gente sabe ler. Assim, você imaginou que você pudesse passar em segundo lugar? No dia da prova, eu entrando assim, eu fiz no colégio militar, entrei, eu falei, Senhor, se eu for 0 último, fosse a 0 última mais feliz do mundo. Eu só quero estar dentro, Eu não só quero importa. estar entre as Então você vagas. não olhava pra você como assim, eu vou ser 01, eu vou ser 02, não. Não? Eu falava assim, meu primeiro ano, eu tinha noção que eu tava estudando muito. Eu falava, vou estudar, tem que estudar, vai ser 01, 02. Não Foi, imaginava. até pra você foi surpresa, né? Foi. E aumentou muito, até a autoestima, porque eu não fazia sobrancelha, meus amigos me zoavam, porque eu ficava mais de uma semana sem lavar o cabelo. Eu falava assim, a Ashley fica uma semana sem lavar o cabelo, mas a lista tá pronta. A lista de exercício tá pronta. Às vezes, como eu morava longe, eu chegava atrasada nas aulas. Então, eu mandava a PDF e eu fazia PDF dentro do ônibus, e quando chegava lá, já tava meio caminho feito. Até mesmo assim, pegava o PDF no curso online, escrevia dentro do ônibus, quando chegava na aula eu só acompanhava, viu que eu tinha dificuldade. Caramba, que maneiro. E eu não tinha tempo de fazer sobrancelha, unha. Agora você vai poder fazer sobrancelha, vai ter dinheiro pra fazer o que você quiser fazer, vai ter Botar tua logo um lourão. estabilidade.
E aí a tua vida vai mudar muito daqui pra frente. Eu vejo em você uma pessoa que tem tudo para conquistar o que você quiser. E de fato, esse é só o primeiro de muitas aprovações e de uma vida que vai mudar muito ainda. Daqui a pouco você vai falar assim, caraca, eu achava que eu não tinha tempo antes, agora é que eu estou sem tempo. Por quê? Porque eu estou no exército, eu estou fazendo faculdade de medicina, eu não estou tendo tempo para viver, não consigo nem fazer meu cabelo mais. Vai voltar a ser aquela S. E aí depois da medicina você, agora acabou. Não, agora eu tenho que fazer residência, agora eu tenho que fazer o internato. Não, agora eu tenho que fazer a minha especialização. E eu vejo você num caminho desse, sabe? Assim, e pra mim, falo em nome do ideal todo, e de todo mundo tá aqui nos bastidores também, o pessoal tá aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás, e para que esse bate-papo hoje pudesse acontecer. Tem salgadinho, você não sabe, tem salgadinho? Tem, com certeza. Tem salgadinho, tem biscoito, tem mais um monte de coisa, não tem? Tem pão de mel, tem pão Aí, ó, viu? Tem suco, refrigerante, café, porque ela gosta de café. Achou que quer coca, não quero café. Eu falei, então deixa coca pra mim. E aí, assim, isso não aconteceria se eles não estivessem aqui hoje. E cada pessoa que está aqui, que você nunca viu, são responsáveis por aquela aula de qualidade que você vê na plataforma. Que para a aula chegar lá, alguém tem que fazer o trabalho. O professor tem que dar aula, outro tem que gravar, outro tem que editar, tem que organizar, tem que subir. E a gente só conseguiu estar aqui hoje porque a Ashley é uma aluna brilhante e ela fez a parte dela, aproveitou da melhor maneira a plataforma e fez da plataforma uma amiga, não uma inimiga. Porque tem uma galera que criou uma barreira com online desnecessária, né? De verdade. E assim, o mundo é cada vez mais online. Isso é. As pessoas já namoram à distância. Complicado isso aí. Complicado isso aí, mas existe essas coisas. Então assim, eu quero te agradecer por ter vindo, tá? E eu queria que você assim, não te falei para você pensar nisso, mas o que você diria para quem está tentando e não conseguiu ainda? Pode olhar para lá. Continuar, nunca deixar as pessoas falarem que você não consegue, ou mesmo não ter a autoestima, não acreditar em você, porque eu não tinha. Até esse ano eu não tinha. E cada vez mais que eu acertava uma questão que eu tinha dificuldade, eu era uma vitória. Você tem que comemorar os pequenos passos. Porque eu tirei, por exemplo, redação. Eu tirei muito zero em redação. Caramba! Muito zero. Teve um professor que chegou a fazer uma aula e os exemplos das redações de como não fazer uma redação... Era só sua? Era só minha. Eu chorei muito e a partir dali eu comecei a estudar, vai além, entendeu? Não fica só na questão da ESA Saúde... Ou, só questão de ESA. Não, tu vai fazer uma USP, vai fazer questão de USP, vai estudar filosofia e sociologia, assim como eu estudei. Não está previsto no edital, mas ela estudou porque isso ia ajudar ela a melhorar a redação. Redação e literatura também, porque a cada ano a prova está vindo de um estilo diferente. No passado a redação veio com texto de ajuda, esse ano não veio. Então a gente tem que estar preparado em todos os níveis, treinar, que é muito importante. Eu vejo muita gente com dificuldade em treinar, por conta do tempo que ficava lá, e treinar ajuda a relaxar. Tinha às vezes que eu saía pra correr. Então, acreditar em você, fazer muitas questões, porque não adianta nada você estudar teoria e não fazer questão, porque a questão é totalmente diferente da teoria. Porque tem muita coisa que você não vai aprender na teoria, vai aprender nas questões. Ter autoestima e não ligar para as críticas, porque sempre vai vir crítica. Você sempre... Vai ter dia que você vai ser um dos 10 primeiros do simulado, mas vai ter dia que você vai ser, pode ser até o último. Então acredita, porque eu não acreditava em mim que eu ia ser a 02. Mostra aí, segura quase aí. Aqui, apareceu. Apareceu. Eu não acreditava que seria 02 e toda a trajetória eu nunca pensei em ser aprovada, ainda mais nessa posição. Então eu agradeço muito a Deus, o curso, os meus professores, que eu ainda não conheci, mas eu vou conhecer. Seria só do online. E é isso, eu agradeço muito. Foi? Fechou? Pessoal, obrigado por terem participado aqui. E eu vejo vocês no próximo podcast dos Aprovados, no Idealcast. Valeu!